Eu acho que todos vocês já devem saber, ou pelo menos quem viu os spoilers aqui no canal devem, que muitas revelações estão por vir nos capítulos aqui pra frente, incluindo nesse capítulo de hoje, o 96 oficial de estimação Valkyrie, que pode agora contar muito mais do que a gente imagina, com algumas informações que antes estavam incompletas e agora não estão mais. Porque o capítulo começa com Heimdall, como sempre, anunciando o final da 10ª rodada, dizendo ao cunho do Okita qual lado venceu, enquanto a plateia da humanidade estava animada com a vitória deles e do Okita. Mas então algo estranho e inesperado estava acontecendo. O Okita estava caído e nem sequer se mexendo. E até os deuses acharam estranho que o Okita estava desse jeito, se perguntando se ele iria desaparecer por conta da morte e ir para o Niflheim como Susanoo fez, ou se existe algum vencedor que por acaso poderia morrer depois de vencer a luta. E a Go acabou pensando a mesma coisa, de que ele estava morto, considerando também que nem mesmo a sua irmã mais velha estava aparecendo depois da Volund. Porém, na mesma hora que souberam dessa informação, os membros do Shinsengumi foram correndo para ver o que é que aconteceu com Okita Souji. E ao chegarem lá desesperados, viram que ele não estava nem sequer mais respirando, e isso fez eles ficarem ainda mais preocupados. Porém, quando eles menos esperavam, Izanagi apareceu bem atrás deles, pedindo para, por favor, sair do caminho, mas não com objetivos ruins ou de vingança, como um dos membros do Shinsengumi estava imaginando naquele momento. Na verdade, o Izanagi, ao chegar perto, falou que ele nunca pensou que o Okita fosse realmente vencer essa batalha, e que ele é um humano verdadeiramente incrível, finalizando dizendo que, pelo bem de Susanoo, ele não pode deixar o Okita morrer desse jeito. Então, depois disso, ele se abaixou e estendeu sua mão cheia de cicatrizes bem na frente do Okita, usando seus poderes divinos e misteriosos para salvar a vida do humano, como se fosse um poder de cura ou algo estranho, e nem mesmo os deuses estavam entendendo o que o Izanagi estava fazendo com Okita, mas aparentemente a Amaterasu estava entendendo e apenas ficou surpresa que seu pai estava fazendo isso. E o Izanagi, enquanto estava lá ajudando Okita, estava pronunciando algum tipo de encantamento com frases meio sem sentido, dizendo no final para Onogoro se manifestar. E por não ter explicação dessa tal habilidade ou poder, que eu acho que deve ser melhor dita no próximo capítulo, eu acho que eu devo dizer uma pequena curiosidade sobre Onogoro para vocês. Onogoro é nome de uma ilha que na mitologia japonesa foi a primeira a ser criada por Izanami e Izanagi, os dois deuses criadores e principais da mitologia japonesa. E essa ilha também é muito importante para alguns momentos históricos na mesma mitologia. Então, por isso, momentos depois, o Okita voltou a se mexer e respirar normalmente. E, consequentemente, graças ao Izanagi, a Valkyria também foi salva agora que o Okita estava bem. E deu para ver que o Izanagi, depois de ter usado esses seus poderes estranhos, ficou cansado e realmente se esforçou usando tudo que ele tinha para tentar ajudar o humano, o que normalmente é algo bem estranho para os deuses, falando que agora eles não precisavam mais se preocupar com a vida dos dois por enquanto, mas que ainda era necessário levá-los para a enfermaria para que possam receber o tratamento adequado, como se ele fosse apenas os primeiros socorros de emergência, apenas para garantir que eles não vão morrer do caminho até lá. E vendo todos eles felizes, com Okita se recuperando e segurando ele, o Izanagi também sorriu para todos com felicidade antes de tentar ir embora. Porém, obviamente, antes de fazer isso, o Kondo ficou curioso e quis perguntar por que ele, um deus, fez isso e salvou os dois. E ele apenas respondeu que o Susanoo deu sua vida inteira nessa batalha e pôde alcançar o ápice de um espadachim,
Tudo porque ele foi inspirado pelo humano que ele mais admirava, Okita Souji, e foi guiado pelo seu espírito indomável que nunca se rende. E por isso ele disse também que gostaria de agradecer em nome do Susanoo ao próprio Okita, se curvando na frente de um humano, na frente de todos, dizendo também que, como um deus que continuou aprendendo com os humanos até o fim, essa luta deve ter sido o seu verdadeiro desejo e sua verdadeira paixão, como se ele soubesse que o Susanoo não teria arrependimento algum de ter lutado contra o Okita. E esse ato surpreendeu todos os deuses que viram o Izanagi se curvando na frente de humano, emocionando também os irmãos do Susanoo que choraram vendo esse ato de bondade do seu pai. E como agradecimento também, quando Izanagi se virou e estava já indo embora após dizer seu adeus, todos os membros do Shinsengumi também se curvaram para ele por ter salvo a vida do Okita naquela situação de tanta necessidade. E assim que ele saiu, o Okita acordou e reconheceu seus companheiros que estavam em sua volta, todos preocupados, mas agradecidos por ele estar bem. E a primeira coisa que Okita fez quando acordou foi perguntar para o Kondo como que foi a batalha dele da perspectiva de alguém na plateia. E o Kondo respondeu com emoção que foi uma batalha de um verdadeiro samurai. Mas, infelizmente, com um pequeno porém, uma consequência para Okita. Ele disse que não conseguia mais ouvir a voz do Onigo, o seu demônio interior, que esteve com ele desde jovem, dizendo que o Onigo desapareceu, deixando ele ali sozinho, mesmo eles prometendo antes que eles iriam juntos, assim como aconteceu com Naruto e Kurama, de um deles se sacrificar para poder salvar o outro. Só que também teve mais uma consequência do Okita perder o Onigo. Ele mencionou que agora ele sente que não pode mais lutar, como se ele não tivesse mais essa capacidade de antes, graças à força que o Onigo dava a ele. E isso deixou bastante triste, mas Kondo e os outros não ligaram para isso, porque ele conseguiu ainda assim dar tudo de si e lutando usando suas técnicas no meio dessa batalha, e fez um ótimo trabalho, dizendo que ele também não precisa mais lutar daqui para frente, deixando ele também mais feliz e emocional e com certeza ao mesmo tempo se sentindo acolhido pelos seus amigos. Mas por outro lado, lá na área VIP dos deuses, o Ares estava irritado, porque ele não conseguia entender por que o golpe do Susanoo de antes não matou o Okita instantaneamente, apesar de todos os danos que foram causados nele, e como que ele estava vivo agora, depois de ter tido seu corpo cortado por dentro. E por causa disso, ele começou a descontar tudo em cima do Hermes, que como sempre sabe de tudo, explicando que naquele momento em que o Okita ia ser atingido pela espada invisível, ele mudou a posição do seu corpo ligeiramente para trás, só um pouquinho, mudando o lado que iria receber esse ataque, e dizendo que talvez foi esse exato movimento que salvou a vida dele, evitando que o ataque da espada atingisse seu coração e causasse uma morte instantânea. Mas o Ares ainda estava irritado e dizia que isso não faz sentido, já que para isso acontecer, o Okita necessariamente teria que ser capaz de enxergar a espada invisível do Susanoo. E a única explicação que o Hermes tinha era que o Okita já havia visto esse ataque uma vez, momentos antes desse último ataque mortal. E o Hermes até fala que essa única vez foi mais do que suficiente para ele saber a trajetória da espada, considerando que ele é um espadachim que sobreviveu a milhares de situações de vida ou morte, assim como essa. E Zeus ainda completou algo a mais que o Hermes disse, falando que a última técnica que o Okita usou no final foi, em sua essência, igual ao ataque de Susanoo a Manoma Gaeshi, significando que o Okita foi capaz de utilizar uma técnica divina em seu ataque final, mas do seu próprio jeito. E o único motivo disso é que não foi apenas o Okita,
mas a própria esgrima que os humanos criaram tornou essa técnica do Kita possível. E após essa explicação, o Zeus até fica um pouco pensativo, falando que mais uma vez eles são relembrados que o que significa ser humano é crescer e evoluir em meio ao desespero e o abismo da morte. E pelo lado das Valquírias, a Gol estava pulando e comemorando de que faltam apenas mais 2 vitórias e elas poderiam finalmente salvar a humanidade. Mas o que ela não esperava era que a sua irmã havia desaparecido logo depois do Heimdall fazer o seu anúncio, dizendo que o final do Ragnarok está se aproximando e nenhum dos dois lados sequer possui vantagem, com o placar empatado de 5-5 para os dois lados. Mas voltando para Gol, quando a Brunhilde desapareceu, ela saiu para procurá-la, falando que ela sempre a deixa para trás sozinha, porque mesmo ela não sendo muito útil, ela ainda é uma valquíria, e às vezes ela acha que sua irmã poderia contar um pouco mais com sua ajuda e confiança. Porém, quando ela menos esperava, a sua irmã apareceu bem na sua frente, escondida atrás de uma parede, falando que ela confia na Gol, mas assustando a garota por ela ter surgido de um lugar do nada. E a Gol ficou se perguntando por que ela estava em um lugar desses, ouvindo apenas que a Brunhilde quer que a Gol conheça alguém que é importante para ela. Mas então, quando a Valquíria se aproximou o suficiente, pensando que veria sua irmã, percebeu que aquela ali não era ela, e sim uma projeção 3D de um holograma imitando ela, ouvindo uma pequena risadinha antes de ser atacada por um certo perfume especial, que eu não posso falar aqui, que fez ela desmaiar na mesma hora. E quem fez aquilo enganando a Gol com uma armadilha como essas foi o próprio Michael Nostradamus, falando que era fácil demais enganar a Gol, sequestrando ela e a levando para um lugar que ainda era desconhecido. E enquanto isso, a Brunhilde estava naquele mesmo lugar que ela sempre vai, pensando quem é que vai lutar nessa próxima rodada, mostrando uma pequena sombra, só um pouquinho, do novo design do Grigori Rasputin, que infelizmente ainda não foi revelado. Inclusive, logo ao lado dele, também temos o Simohaya, que infelizmente tem a mesma aparência que saiu há anos atrás que foi revelado. Mas a Brunhilde não estava preocupada especificamente com a escolha dos lutadores, e sim dizendo que ela finalmente chegou até onde queria, e que falta apenas uma vitória para ela alcançar seu objetivo. O que é estranho, já que para salvar a humanidade, ela precisa de 7 vitórias, e não apenas 6. E ela diz também que se o Odin for lutar como um dos competidores, ele vai ser encurralado e ficar incapaz de assistir tudo pelas alturas, deixando ela ainda mais irritada com tudo, falando que o momento está chegando, o momento em que ela vai poder ver o seu amor Sigurd em breve. E após esse pequeno momento estranho da Brunhilde, vemos o Nostradamus, disfarçado de uma forma nem um pouco óbvia, carregando um carrinho através dos portões do Tártaro tranquilamente, chegando em um local cheio de cubos voadores no ar, que formam um caminho para onde ele precisa chegar. E um desses cubos, depois de o levar, mostra que ele tem uma espécie de runa especial que representa o nome de Odin e a voz dele, dando a entender que ou Nostradamus é alguém muito importante, ou até o próprio Odin lhe deu essa runa para conseguir entrar no Tártaro. E quando ele chegou lá, foi até que bem recebido pelos guardas, como se já fosse normal ele estar ali, carregando um carrinho com medicamentos. E vendo em seu caminho, aparecem até 3 cartazes de procurado do Bel, Sakata e Buda, falando para ter cuidado com esses rostos, provavelmente porque eles estavam querendo saber demais do Tártaro e do próprio Sigurd. E inclusive, quando Nostradamus já estava fundo o suficiente para poder desfazer as barras que prendem os prisioneiros, ele tinha também que usar essa mesma runa do começo. E ao chegar lá dentro, ele só pede desculpas pela demora e mostra aquela roupinha bonitinha de sempre.
falando que os guardas do Tártaro sempre são muito rígidos e lhe dá muito trabalho. E desse jeito ele se encontra com Sigurd, falando que especialmente agora que alguém está tentando se meter no abismo, ele teria problemas se conseguissem conectar ele com tudo isso. Além do mais, porque é ele quem está responsável pelo tratamento do Sigurd. Porém, descobrimos que quem realmente pediu para trazer a Gol até ali no Tártaro foi o Sigurd para conhecê-la, mostrando que o Nostradamus trouxe ela amarrada e amordaçada, apesar dele estar bem irritada. E assim que Nostradamus soltou ela de umas cordas mágicas que se soltam apenas com estalar de dedos, ela o acertou em cheio, apesar dela ficar irritada e ele pedir para ela se acalmar, porque ele havia avisado antes que iria levar ela para conhecer alguém importante para ele, meio que deixando implícito que ele não mentiu antes, apresentando seu amigo e o namorado da Brunhilde, o semideus matador de dragões, Sigurd, em uma cena maravilhosamente feita, logo antes da Gol ficar maluca ao reconhecer quem era que estava na sua frente, com certeza reconhecendo Sigurd, mas ao mesmo tempo não entendendo como é que ele estava ali. Mas nós ainda não sabemos o verdadeiro motivo da Gol ter sido sequestrada e levada para lá. Mas o que sabemos é que no próximo capítulo vamos descobrir a história do deus primordial que o próprio Sigurd vai contar e que ele também vai revelar um segredo que vai abalar com o mundo dos deuses. Mas eu ainda acredito que existe algo a mais nesse capítulo e nos próximos sobre o Nostradamus por causa de tudo que ele está fazendo até o momento. Sem falar que eu gostei até aqui bastante da justificativa do Kita sobreviver e que houveram consequências para ele realmente conseguir continuar vivo. Não foi apenas algo jogado no vento, além de ter confirmado que empates são impossíveis. Então, se a gente for considerar tudo que vimos nesse capítulo, algo completamente bombástico vai ser apresentado logo logo, principalmente sobre a Brunhilde, que tem com certeza outros objetivos além do Sigurd para poder ganhar o Ragnarok, já que ela não estava pensando na 12ª rodada, mas sim em ganhar apenas a próxima. E eu não quero perder o capítulo do mês que vem, e eu tenho certeza que vocês também não. Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu vou estar aqui todas as semanas, com vídeos e teorias novas que já quero desenvolver e que também ainda não acabaram os lançamentos dos novos capítulos que trazemos de todos os mangás nesse final para começo de mês. Então fiquem atentos, porque logo logo vai sair muito mais e eu espero que vocês estejam aqui para poder assistir tudo comigo.